nós vamos ler do 1 ao 17. É importante que nós entendamos aqui que Jesus está falando com os seus discípulos, e Ele está falando sobre o que significa andar com Ele, segui-lo, o que significa ter uma vida ligado a Ele. E Ele vai fazer uma grande comparação da vida a uma árvore. Ele é a árvore. E nós vamos descobrindo à medida que o texto vá se desenvolvendo. Diz assim, palavra de Deus, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele, o lavrador, corta. Todo ramo que dá fruto, também tem uma ação do lavrador. O lavrador poda, para que produza ainda mais. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês já estão limpos, ou foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Verso 6. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Verso seguinte: sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim, ou sem estar ligado a mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6: quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e acaba secando. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Uma pausa aqui. Jesus está falando de uma linguagem escatológica, no fim da vida e do mundo que a gente conhece. Vamos continuar, verso 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, que é o lavrador, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. E Jesus insiste: permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Verso 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Verso 12. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, e vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Verso 15: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora, gente, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, foi eu quem escolhi vocês. E eu chamei vocês para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que vocês pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Amém. Vamos orar? Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente. Foi tão bom
ver o Teu Espírito nos visitar no louvor congregacional, nos cânticos, nas orações, na oferta. Pai, mas o nosso coração às vezes chega num domingo tão dolorido, tão necessitado de um acolhimento, de uma palavra de Deus, de ânimo, de restauração, mas também uma palavra de um pai, que sabendo que o seu filho está num caminho às vezes equivocado, chama em verdade e chama em amor, a estar ligado a Ele, a ouvir os seus conselhos, a permanecer nele. Que o nosso ouvido do coração ouça a Tua voz nos chamando para permanecer na videira verdadeira, para que o Senhor ache em nós pessoas e discípulos que estão saindo pelo mundo, ministrados pela Tua palavra e dando frutos, libertando, restaurando, colocando pessoas no caminho, ajudando e, sobretudo, amando uns aos outros. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus amados, domingo passado nós pregamos uma mensagem cujo título foi O que é igreja? Mas não o que é igreja apenas como um prédio ou igreja como uma denominação, mas o que é igreja como projeto de Deus na história e como nós fomos inseridos nesse projeto. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada e chegamos a algumas conclusões. Por exemplo, igreja jamais pode ser confundida como um clube ou como um shopping center espiritual, onde a gente vai para ter apenas as nossas necessidades respondidas. A igreja não é isso. Se fizermos isso, vamos apequenar a igreja e apequenar a nossa vida. Mas nós vimos também que a igreja não é apenas um hospital que você vai de vez em quando para ter alguma área da sua vida melhorada e depois você paga o plano de saúde e não quer mais saber do hospital. A igreja não é isso. Nós vimos que a igreja pode ser um pronto-socorro, onde cada um de nós chega quebrado, machucado, dolorido, precisa de cuidados, e a igreja sim, aí é um pronto-socorro, onde nem sempre é o médico que cuida, às vezes é o enfermeiro, às vezes é o que está um pouquinho melhor, cuida do que está mais doente. Isso é igreja. Nós fomos vendo todas essas coisas e também vimos que a igreja é, sobretudo, uma arca de Noé do nosso tempo. A igreja é aquele lugar que, embora haja dificuldades, porque é feita de seres humanos, é um projeto de Deus, mas é um projeto de Deus executado por seres humanos. E se é executado por seres humanos, tem limites, tem falhas, tem dificuldades. Mas assim como a arca de Noé, onde foram entrando vários animais diferentes, tão diferentes como um lobo e um cordeiro tiveram que conviver e aprender a ser um animal dentro da arca de Noé, assim a igreja. Nós vamos aprendendo a convivência em amor, em bondade, em misericórdia. E você diria para mim, pastor, mas a arca não é um lugar confortável. Pois é, a igreja nem sempre é. A arca, pastor, provavelmente tinha um cheiro que não era muito bom. É verdade, a igreja também às vezes nem cheira muito bem. Mas nós chegamos à conclusão biblicamente, que assim como na arca, o único jeito de você ser salvo do dilúvio é estando dentro da arca. E o único modo do ser humano ter acesso à vida eterna é estando dentro do corpo de Cristo, a igreja. E hoje nós queremos ir um pouquinho adiante a partir da leitura de João 15. Porque agora nós queremos entender o que é fazer parte do corpo de Cristo. O que é fazer parte desse projeto incrível chamado igreja, que nasce com um homem chamado Abraão, que passa por Isaac e Jacó, pelas tribos de Israel,
que chega em Davi, que passa por Isaías, Jeremias, Oséias, que chega em João Batista, e que Jesus, olhando para Pedro, falando assim: Pedro, você acaba de me dizer que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, você está certo, eu não sou mais um profeta, eu não sou mais um dos grandes personagens da história. Pedro, meu Pai revelou a você que eu sou a própria divindade que veio viver com vocês, Pedro. E é sobre essa verdade que eu vou estabelecer a minha igreja. Fazer parte da igreja de Jesus, gente, é fazer parte desse projeto cósmico, histórico, mais importante de qualquer coisa que um ser humano pode imaginar ou querer. Mas o que é fazer parte disso? Eu pretendo lhes em alguns minutos compartilhar com vocês a respeito disso. Se a gente voltar os nossos olhos para os primeiros versos de João 15, nós vamos ver que Jesus, como era do seu feitio, ele gostava de comunicar as grandes verdades de Deus a partir de coisas conhecidas da natureza. E eu fico pensando como às vezes nós complicamos coisas que poderiam ser mais fáceis. Essa semana eu estava lendo um livro de um sábio, e ele disse assim: se você quiser comunicar um assunto a alguém, teste antes para ver se você consegue explicar esse assunto para uma criança de 6 anos de idade. E eu fiquei refletindo sobre isso. Se a gente não é capaz de ter clareza sobre as coisas e a importância das coisas, primeiro, a gente não vai valorizar. E segundo, a gente pode perder as maiores oportunidades de Deus para a nossa vida. E Jesus fazia isso. Então ele começa o verso dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. O que é uma videira, gente? Videira é a planta ou a árvore da uva. Vide é a mesma coisa que uva. E a uva, ela é plantada numa estrutura que a gente chama de parreira. Ela fica colocada numa estrutura. Então Jesus falou: vocês querem entender qual é o meu projeto? Me vejam como uma videira. E videira no tempo de Jesus era uma das árvores mais conhecidas, mais populares. Então Jesus chama eles para comunicar uma grande verdade espiritual. Ele mostra uma coisa natural. A videira, olhem para a videira. E ele continua dizendo assim: eu sou a videira, mas existe um lavrador. E esse lavrador é o meu Pai. E o meu Pai age em mim, que sou a videira. E como é que ele age? Verso 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E aqui vem uma primeira compreensão do que é fazer parte do corpo de Cristo. Não é porque você está na videira que você necessariamente está saudável. Porque Jesus vai dizer que o ramo que estando em mim, na videira, não frutifica, a vida não frutifica, a vida não amadurece, não cresce, não dá fruto, vem o lavrador e corta. Tenta imaginar o que Jesus está dizendo com essa palavra, cortar o nosso relacionamento com Ele. Em outras palavras, a Bíblia chama o nosso relacionamento com Deus de salvação. E o que não é salvação? É separação. E João está sendo muito claro aqui. Aqueles que, estando em mim, não dá fruto, não se parece comigo, não age com os meus mandamentos, não ama como eu amo, esse é cortado. Mas olha o que continua o João nos dizendo. E o ramo que dá fruto, João? Bem, o ramo que dá fruto, a gente diria assim: está tudo certo com o ramo que dá fruto, porque ele está dando fruto. Aí o João vai dizer, e o Jesus aqui: não. O ramo que dá fruto, ele vai e poda. É muito curioso, e eu estou tendo uma experiência, já falei para vocês aqui, tenham paciência comigo, eu estou lidando muito esses últimos tempos com árvores e plantas, e estou aprendendo, é o meu campo de observação. É o meu campo de observação.
Há 6 meses atrás, a Giz e eu estava mexendo, plantamos umas coisinhas, e eu fiquei notando e estou aprendendo sobre aquilo. Teve umas plantas que a gente podou, e outras plantas a gente não podou. É impressionante o que aconteceu com essa que a gente podou. Você vê a plantinha, novos galhos vão brotando, vão surgindo, mais verdes, mais vigorosos. Faz muito sentido o que Jesus está dizendo aqui. Quem está dando fruto, está tudo bem, Jesus? Não, não, não. O lavrador vem e poda, para quê? Para que dê mais frutos. E aqui nós temos 2 grandes verdades. Alguém pode estar ligado à videira, mas não está sendo produzindo nada e será cortado do relacionamento com Deus. Do outro lado, quem está produzindo frutos, vai ser podado por Deus, para que dê ainda mais frutos. Essa é a grande verdade que a gente já extrai. Mas continuemos lendo, o texto vai dizendo assim: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. É muito curioso essa mensagem de Jesus, porque ele vai dizer aqui, em outras palavras, que só pode haver vida verdadeira quando nós estamos ligados nele. Que quando a gente não está ligado nele, a ideia de vida é uma ideia de ilusão de que a gente está levando uma vida de verdade. E é muito curioso que ele vai falar para a gente aqui a respeito de que o resultado de viver uma vida com ele é necessariamente dar frutos. Então, essas verdades vão saltando os olhos. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que o lavrador espera que a nossa produtividade cresça. O João vai deixar muito claro escrevendo as palavras de Jesus. O meu pai é o lavrador, ele está olhando para a sua vida. E ele espera que você cresça. Cresça no quê? Cresça nas mesmas qualidades de Jesus Cristo, que é a videira. Deus espera que você cresça naquilo que Ele é. Por exemplo, Deus é amor. No que você tem que crescer? Em amor. E o que é crescer em amor? É você aprender a se preocupar menos com você e mais com as coisas que Deus colocou na sua vida. João vai desenvolvendo esse texto aqui. Caiu a minha folha aqui? Foi isso ou não? Caiu. Olha só. Está dando fruto para baixo essa folhinha aqui. João continua escrevendo as palavras de Jesus. Ele vai dizendo assim: o genuíno ramo não é aquele que nasce na videira, é aquele que permanece na videira. Porque tem muitos galhos que nascem numa árvore, mas não dão frutos. E eles secam. E o lavrador vai lá e corta, porque ele não dá fruto. É curiosa essa linguagem de Jesus, porque ele vai seguindo um raciocínio que vai fazer a gente entender o que é estar conectado ao corpo de Cristo. E deixa eu fazer aqui um parênteses para explicar a você uma coisa que eu acho da maior importância pastoralmente. Você não está crescendo na videira que é Cristo apenas quando você está utilizando os seus dons. Eu vou repetir isso porque eu acho da maior importância. Porque há muitos cristãos enganados com isso. Dom é uma bênção de Deus para a igreja. E é uma bênção de Deus dada a cada um de nós. Nós temos dons diversos. Um tem dons de pregar, outros de cantar, outros de exercer misericórdias, outros de contribuir, outros de cantar. Mas dom não é fruto. Dom é uma ferramenta para você produzir o fruto. Porque dom não tem a ver com você, com a sua habilidade, nem com a minha.
Dom é uma coisa dada pelo Espírito de Deus, Ele dá a quem quiser. Que a prova disso, você vai conhecer alguém com um belo dom, mas quando você olha para a vida da pessoa, a vida dela não é muito bonita. Você conhece gente assim? Provavelmente a maioria das pessoas que você conhecer. Porque dom não tem a ver com o caráter cristão. Dom tem a ver com uma ferramenta que Deus dá a mim, a você, a igreja, para quê? Para que a gente produza frutos. E o que é o fruto que tem que aparecer na nossa vida? O fruto do Espírito. Então o seu dom deve ser utilizado na direção de produzir o fruto. E qual fruto? O fruto do Espírito. E qual é a primeira virtude do fruto do Espírito? Amor. Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor. Por quê? Ora, porque Deus é amor. Não dá para a gente se parecer com Deus se a gente não crescer em amor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Essas três coisas são muito interessantes, porque se Deus é amor e eu quero me parecer com Deus, eu tenho que produzir o fruto do Espírito. Como é que eu produzo o fruto do Espírito? Usando os dons que o Espírito deu a mim e à igreja. Quando isso está acontecendo, eu estou sendo um ramo que dou frutos. Quando isso não está acontecendo, eu estou sendo o ramo que está na eminência do lavrador pegar a tesourona dele e falar assim: olha, já que você quer viver uma vida separada de mim, então agora você vai fazer aquilo que você escolheu. Eu estou me lembrando das palavras de C.S. Lewis, um grande escritor cristão, que ele diz assim: só há dois tipos de gente no mundo. Um é aqueles que dizem assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E o outro é aqueles que Deus diz assim: que seja feita então a tua vontade na tua vida. Um é o galho que está na videira, outro é o galho que foi cortado da figueira. E aqui nós vamos aprendendo com as palavras de Jesus 3 ou 4 lições, e eu concluo aqui a minha mensagem. A primeira coisa que eu aprendo, e a gente vai ter o apoio aqui, pode voltar no primeiro, por favor, eu só estava iniciando ali. Só o primeiro. O ramo só está vivo, gente, se ele está ligado à árvore. Não tem ramo sadio sem estar na árvore. Não tem ramo produtivo se não estiver ligado na árvore. E essas palavras de Jesus é muito interessante, porque ele está dizendo assim: olha, não adianta você achar que a religião por si só vai ligar você aos céus. Isso é só galho. Não adianta você pensar que a sua vida moral correta, eu não mato, eu não roubo, eu não trafico, eu não... Quando você está pensando isso, você está achando que é um bom galho. Mas só que você não frutifica. Por que você não frutifica? Porque quando a lei de Deus é colocada diante de você, você vê que você não consegue cumprir uma delas. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: adore somente a Deus, não sirva nenhum outro Deus, apenas ao Deus Altíssimo. Você vai se pegar que você já serviu às vezes a um desejo mau do seu coração, você já ficou adorando uma carreira profissional, você já adorou um carro, você já adorou dinheiro, e você fala: não, já não deu para mim. Não tome o nome do teu Deus em vão. E a gente vai perceber que a gente já prometeu e não cumpriu, a gente já orou e não correspondeu àquilo que orou. Não adulterarás. Não pegue uma coisa que é feito para algo e mude esse algo para outro. Não adultere a sua vida, não adultere o seu tempo, não adultere a sua sexualidade, não adultere nada, porque tudo tem um propósito. E você vai ver, e eu, que nós já adulteramos um monte de coisa na nossa vida. Então é por isso que um dom por si só não define o quanto nós podemos ser frutos ou frutíferos na vida cristã.
é o fruto do Espírito nascendo em nós. E como é que a gente produz isso? Estando ligando a mesma árvore. E por quê? Porque toda seiva, todo nutriente que a árvore pega das suas raízes, ela só chega no ramo se a gente estiver ligado no ramo. Essa é a primeira lição de Jesus. Mas não é só isso. Olha a segunda lição. O ramo cresce junto com a árvore. Antes que eu explique essa segunda questão, percebe que quando Jesus diz assim: se vocês não estiverem ligados em mim, vocês não vão frutificar. Ele está falando de um princípio chamado adoração. A nossa vida só frutifica quando nós vivemos um estilo de vida de adoração. E o que é adoração? Adoração é você reconhecer Deus em tudo que você faz. Adoração é você reconhecer que a mão de Deus está por trás da sua vida e, portanto, tudo que acontece de bom, a fonte é Ele. E tudo que acontece que não é tão bom, esse mesmo Deus vai utilizar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Portanto, no final da história, estar ligado a Deus, receber os nutrientes da videira, é viver uma vida de adoração. Então, essa é a primeira medição. Como é que eu sei se eu estou dando frutos? A pergunta é: eu estou adorando a Deus com a minha vida? Por favor, adoração não é culto de louvor. Por favor, adoração não é cantar a música da cantora gospel. Não, isso são instrumentos para adoração. Adoração é entregar a vida, a mente, o tempo, os dons a serviço do reino de Deus. E não importa se você é professor, se você é um líder estudantil, se você é um médico, se você é um administrador, você vai fazer tudo para a glória de Deus. Fazer com excelência e reconhecendo que você está sendo um instrumento de Deus e produzindo muito fruto no reino de Deus. Amém, gente? Agora veja a segunda lição: o ramo cresce junto com a árvore. É interessante que o livro de Hebreus e os outros livros da Bíblia vão dizer que Jesus era alguém que, mesmo sendo Deus, aprendeu através do sofrimento o que é uma vida de verdade. Olha que coisa curiosa. E a gente só vai crescer na videira se a gente se dispor a ser nutrido por essa videira. Você nunca vai ver uma árvore que está bonita e por muito tempo um galho feio. Ele vai cair. Se a árvore está crescendo e desenvolvendo, o ramo também vai. Ou senão você vai ver uma paineira de 100 anos grande e um raminho desse tamanho. Não tem isso. Porque o ramo cresce junto. É por isso que a Bíblia vai dizer assim: cresçam à semelhança de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito de Deus está no mundo hoje para fazer você crescer à semelhança de Jesus Cristo. Terceira lição que nós aprendemos, e o que é fazer parte desse corpo, é que o ramo só frutifica se ele estiver integrado às outras partes da árvore. É muito curioso isso. Imagina que na natureza é impossível um ramo egoísta. Um ramo chegar assim e falar assim: ó árvore, eu estou ligado a você, eu gosto de você, árvore, mas eu não gosto de nenhum desses outros ramos da árvore. Seria impossível isso na natureza, mas nós seres humanos tentamos fazer isso. Você já ouviu alguém falar assim: olha, eu sou cristão, eu amo Deus, mas eu não preciso das outras pessoas para cumprir a minha vida com Deus? Já ouviu gente falar assim? Ou se não, pessoas que está muito na moda hoje: eu sou cristão, mas eu preciso ir para a igreja para ser cristão? É exatamente o que está ali. É alguém que acha que pode ter comunhão com Deus, que é a árvore, a videira, só que não ter comunhão com os outros ramos. É como se o ramo, se pudesse falar, dissesse assim: olha, Deus, eu queria mesmo que o Senhor cortasse todos os outros galhos, só ficaria eu e o Senhor, e aí a gente se entende bem aqui, não precisa de mais de ninguém.
Qual é o problema disso? Não existe uma árvore com ramos só. São os ramos da árvore que vai dar toda essa plenitude. E quando a gente não está integrado, as outras partes a gente não frutifica. Vou dar um exemplo prático para você. Dá para você crescer em amor se isolando? Dá, gente? Talvez você pudesse perguntar, não, pastor, dá sim. Eu posso amar a mim mesmo. Pois é, mas amar a você mesmo em excesso, o nome disso é egoísmo, não é amor. Então não dá. Alegria. Veja se você frutifica. O que é coisas que te deixam alegre? Na maioria das vezes, ou todas, é o encontro com o outro. Você vê um amigo e fala assim, puxa, que gostoso ver você, eu estou muito alegre, dá um abraço. Pois é, alegria, que é da parte do fruto do Espírito, acontece no encontro. Fica você sozinho o tempo inteiro para ver se você fica alegre. Eu costumo dar um exemplo aqui. Você gosta muito de você só mesmo? Você gosta muito de ter as coisas só para você? Ok. Se alguém falasse assim para você, olha, eu vou te dar uma Ferrari, $1 milhão, já que você gosta de você, vai ser para você. Só tem uma condição, você vai viver os próximos dias da sua vida numa ilha no Pacífico, onde só mora você e a sua Ferrari. Tá bom para você? Onde está a alegria? A alegria está no encontro, nós crescemos com os outros ramos. Paz. Ter paz consigo mesmo é uma coisa boa, mas você precisa desenvolver um coração pacificador no relacionamento com o outro. O que é ser um pacificador, gente? Não é você apenas gostar de paz. Porque se você perguntar no Brasil, vou dar um exemplo da incoerência que é esse pensamento. Se você fizer uma pergunta no Brasil hoje e dizer assim, quem gosta de paz? Os institutos de pesquisa saírem e dizer, quantos dos brasileiros você acha que vão responder afirmativamente? Eu gosto de paz. O que você acha? Eu não sei você, mas eu acho que os 210 milhões de brasileiros vão responder que gostam. Agora a segunda pergunta. Quantos de vocês brasileiros estão trabalhando pela paz? Portanto, fazendo alguma coisa para ser um pacificador, agindo. O que vocês acham que vai acontecer? Muito pouca gente, senão a gente não tinha um país com 60 mil assassinatos por ano. Mata-se mais no Brasil do que na Síria, que está em guerra. É só olhar para estados agora na moda como Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Um recorde. Esta é uma sociedade que não se parece com Jesus Cristo. E pior, nós estamos sendo igrejas em que os ramos não estão se parecendo com a videira. Por isso que a gente está vivendo nessa violência toda. Eu gostaria de ter mais tempo, mas eu não tenho, então quero que você entenda que a verdadeira frutificação da vida acontece quando eu estou em relação com o outro, ou seja, na comunhão. É por isso que Jesus vai insistir. Reúna-se com o meu corpo, participe da ceia, viva com o outro, guarde espaço de qualidade com o outro, guarde tempo, ministre com o outro, porque é na interação da comunhão que a gente começa a dar frutos. Mas olha a outra lição seguinte, o ramo frutífero sabe que precisa morrer para si mesmo, para poder gerar novas sementes. Eu quando estava lendo esse texto durante a semana e hoje, eu fiquei pensando como isso é verdade na natureza. Por exemplo, há um tempo atrás, eu vou dar um exemplo aqui, tenham paciência comigo, mas da natureza de novo. A gente colheu, numa rocinha que a gente está cuidando, muitas jaboticabas. Só que jabuticaba vem tudo de uma vez só, e você come o que dá, e ela cai tudo no chão. E ela cai no chão e começa a apodrecer. Depois que ela está bonita, amadurece, ela vai o limite do que ela tem que ser, aí ela cai no chão. E olha que interessante, gente, aí ela morre. Ela morre e ela vai se desintegrando até ela ficar uma coisa meio diferente.
Mas quando ela fica assim, ela se torna uma espécie de humus, que colocado numa outra planta, faz ela vicejar e crescer. Veja se não é isso que Jesus está dizendo. Quando eu sou capaz de negar a mim mesmo em qualquer área da vida, eu me torno um instrumento de Deus e da vida para fazer outros crescerem. Imagina isso num casamento, como é maravilhoso. Um esposo que saiba a hora certa de não estar sempre com o pé na frente, dando ordens, mas falar assim: esposa, eu estou vendo que você está se desenvolvendo, você está frutificando, Deus está usando a sua vida, eu vou ficar no seu apoio, vai adiante, você quer fazer um curso? Eu vou apoiar você. Isso é você estar negando a si mesmo para abençoar o outro. É você falar assim: olha, você tem um dom especial e eu não tenho, e o momento agora está mais para você do que para mim, então eu vou negar a mim mesmo para que você frutifique. Quando a gente se nega para si mesmo, a gente gera novas sementes, a gente gera vida. Até mesmo a nossa negação, que parece um sinal de morte, é sinal de vida, porque uma nova semente vai cair no chão, vai brotar e vai formar uma grande árvore que vai dar muito fruto na vida. Amém, gente? E o que é ser corpo de Cristo? Ser corpo de Cristo é entender o que Jesus está dizendo. Sem um relacionamento direto com Deus, contínuo, sem adoração como estilo de vida, jamais eu vou frutificar aquilo que Deus espera. A sua vida precisa ter adoração. Adoração ao Deus único. A tua vida precisa ser uma vida em que você... Quem sabe cada um de nós vai escrever um salmo ao final da nossa vida. Eu às vezes olho para Davi e eu fico assim com uma inveja santa dele. Porque esse homem, ele tinha uma adoração tão perto de Deus, que ele falava tudo para Deus e ele escreveu. Eu não sei se você já leu, mas tem salmo na Bíblia Sagrada, me parece que o 3, que Davi é tão sincero com Deus, ele é tão aberto com Deus, que ele fala: Senhor, eu estou sendo insultado pelos meus inimigos, eles estão sendo injustos. Senhor, dá um murro no queixo deles. É uma expressão visceral de Davi. Por quê? Porque ele sabe que ele só tem vida ligado na videira. Isso é adoração, é adorar em tudo que faz. É o seu trabalho expressar adoração, seu relacionamento expressar adoração, a sua família expressar adoração. Eu comecei esse culto falando de sabor. Adoração é viver uma vida com sabor. Mas o que mais? Nós aprendemos aqui que a vida de verdade, uma vida no corpo de Cristo, é aquela vida que está crescendo, gente. É aquela vida que você melhorou um pouquinho. É aquela vida que você leu um livro novo sobre a palavra de Deus. É aquela vida que você aprendeu a orar melhor. E você não está orando só: eu gosto de Jesus e Jesus gosta de mim. Você sabe que você está crescendo quando você está melhorando, nem que seja um pouquinho. Você está crescendo quando a sua esposa olha para você, depois de 20 anos de casado, e fala assim: puxa, a gente está envelhecendo, mas você está melhorando como pessoa. Isso é crescer, gente. Isso não é estar mais porque o outro é bonitinho, porque o bonitinho vai embora. Depois precisa ficar alguém que vale a pena. Não é verdade, gente? Porque tem muita gente que casou com um bonitinho e com a bonitinha, e esqueceu que o bonitinho e a bonitinha pode se tornar um ordinário depois. E você fala assim: cadê aquele homem que eu casei? Não, ele nunca foi aquilo. E cadê aquela mulher que eu... Também ela nunca foi aquilo. Ela está sendo agora o que é de verdade. Deus espera que você cresça, que você seja mais paciente. Tá bom, você tinha 17 anos, você achava que tinha o mundo nas mãos e era impaciente. Pois é, mas agora você tem 40, toma juízo, né? Amém, gente? Pastor, não dá para ter mais aqueles rompantes? Não, não dá, porque você já é quase vô. Você já é quase vó. Agora é hora de você ensinar com a sua vida. Você tem que crescer, você tem que frutificar. A gente aprende com Jesus aqui que o ramo só frutifica se você estiver integrado.
É por isso que Deus tem projetos com as famílias, que está sob guerra agora. Deus tem um projeto com você, com seu filho, com a sua esposa, com o seu avô. Está todo mundo aprendendo. Você já viu como essa relação é bonita na sua casa? Se você é uma família cuja avó mora perto dos pais, há muito o que aprender. Você já viu o que acontece? Quando a mãe fala assim, menino, vai lavar o banheiro agora. Mãe, o que a avó fala? Tadinho, é tão pequenininho para pegar a vassoura e o rodo. Não deixa ele fazer isso não. E você vai ter que aprender a negociar entre aquela primeira palavra de ordem e aquele tadinho da avó. E a gente vai crescendo. Porque pode ser que nem a mãe esteja fazendo a coisa certa do jeito errado, e nem a avó também, que é chamada a mãe de açúcar, esteja dando o conselho errado. E a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo, inclusive, que o ramo frutífero sabe que precisa morrer para si mesmo para poder gerar novas sementes. Eu termino essa mensagem hoje dizendo uma coisa para você. Se Deus pedir para você hoje, para alguma coisa morrer em você, para que nasça uma semente de vida em alguém ou em um grupo de pessoas, o que Deus poderia mandar matar na sua vida hoje? Será que nós estamos, de fato, dispostos a colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, se tiver alguma coisa que eu tenho que negar a mim mesmo, eu quero negar hoje para fazer a minha esposa uma mulher mais realizada, ou ao meu esposo. Senhor, se tiver alguma coisa que eu tenho que negar hoje para fazer o ministério que eu atuo na igreja mais frutífero, mostra para mim o que eu tenho que negar para eu frutificar. Senhor, tem alguma coisa que eu tenho que fazer dentro da minha família que está muito difícil, que eu tenho que negar as coisas, inclusive que eu acho certas e gosto, mas me colocar num local de intercessão, para que outra semente nasce. É isso, Senhor, eu estou disposto a ouvir o Senhor. Senhor, o que eu tenho que negar no relacionamento com os meus filhos, que está muito difícil? Eles estão rebeldes demais, e eu não acho mais caminhos para isso. Tem alguma coisa que eu preciso negar dentro de mim, para que nasça vida lá dentro dele? Deus vai mostrar isso para você, porque você só vai frutificar se a sua vida estiver na videira. Estar na videira é estar ligado ao corpo de Cristo. Estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, é estar ligado ao próprio Cristo. E estar ligado ao próprio Cristo é aprender, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, ir adiante. É por isso que Jesus disse assim, vocês me amam? Quem me amam faz aquilo que eu ordeno. E o que é que Jesus ordena? É muito curioso, eu acho lindo isso. Eu gosto muito de filosofia, e eu gosto de estudar os filósofos em várias partes, mas eu não consigo ver algo tão belo como Jesus. Porque quando ele fala assim, sem mim nada podeis fazer, ou quando ele fala assim, se vocês me amam, façam o que eu estou mandando, o que ele faz é aquilo que revela o quanto ele se deu. Porque o que é que Jesus fez? Ele deu a sua vida. Ele se esvaziou. Então ele fala assim, se você me ama, então cumpre os meus mandamentos. Aí a gente pensaria assim, deve ser um ser egoísta, deve ser um mestre egoísta que está pedindo para... Aí ele fala, não, o meu mandamento é que você ame um ao outro. O meu mandamento é que você abra mão e morra para si mesmo, para gerar uma nova semente. O meu mandamento é que você seja uma árvore frutífera no mundo. O meu mandamento é que você transforme a sua família. O meu mandamento é que você transforme o seu ambiente de trabalho. O meu mandamento é que a sua vida frutifique. Mas para isso você precisa estar ligado em mim. Para isso você precisa entender o que é uma vida de adoração. Para isso você precisa crescer. Para isso você precisa de estar em comunhão, para que esses frutos sejam gerados. E sobretudo,
Para isso você precisa gerar novos discípulos, porque a única missão de um cristão e um discípulo de Jesus é atender a voz do Mestre que diz: vão, se mexam e façam discípulos de todas as nações, incluam eles no corpo de Cristo através do batismo. Veja que sem a videira não dá. Ensina ele tudo o que eu ensinei a vocês, ou seja, deixa eles conectados na videira. E se vocês fizerem isso, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Como essa palavra concorda com outra palavra de Jesus, porque ele vai dizer assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. Quando eu li esse texto hoje, me veio à mente uma coisa. Eu fiquei pensando assim: imagina um ramo de maçã falando para a macieira que ela quer ser alguma coisa, e eu não cheguei a outra conclusão, que tudo que ela quer ser uma bela de uma maçã. Eu não consigo imaginar uma maçã falando para a macieira: olha, eu estou doida para ser um abacate hoje, eu estou doida para ser uma melancia. Não, quem está na videira quer ser exatamente como a videira. Então quem está em Cristo, no corpo de Cristo, quer ser exatamente como Cristo. Ele não quer ser como um artista famoso, como um filósofo famoso, como o Big Brother. Não, ele quer ser como Cristo. E como Cristo é? Manso e humilde de coração. E ele diz assim para mim e para você: deixa esse jugo pesado da sua vida. Então o meu jugo, tem um jugo, mas ele é suave. Você vai ter liberdade. E essa liberdade é porque a gente tem um relacionamento. Nas palavras de João, vocês não são mais escravos. Escravos da religião, do filósofo, da ideologia. Vocês são amigos. Sabe quando a gente frutifica mais na vida? Quando nós nos tornamos amigos de Deus. Tem adoração na vida, tem crescimento na vida, tem comunhão na vida, e tem desejo de falar às outras pessoas que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida para se viver. Amém? A minha oração é que Deus faça de você alguém conectado nele, recebendo o poder do Espírito Santo para fazer o que precisa, recebendo os nutrientes da graça de Deus. E quando olhar para você, alguém vai dizer assim: aí está uma pessoa cuja vida frutifica. Tem amor na vida dessa pessoa, tem alegria. Ela não tem todas as coisas que todo mundo quer ter, mas ela é alegre. Ela descobriu alegria no encontro com o outro. Tem paz nessa família. Como é que essa família não tem uma renda de 5 mil reais, mas eles vivem em paz? A gente olha os filhos, o pai e a mãe, eles estão em paz. Por quê? Porque ele tem fruto na vida. Eu termino a minha mensagem orando para que Deus fale tão forte ao teu coração, que você perceba que à medida que você conectar nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo, na medida que você fosse nutrindo das suas palavras, do seu espírito, na medida que o fruto do espírito for sendo gerado em você, você vai descobrir uma vida tão incrível, que você vai perceber aquilo que a Bíblia diz assim: eu não só prometo vida a vocês, mas eu quero dar a vocês uma vida cheia de abundância. Amém, gente? Vocês creem que o Espírito de Deus pode fazer isso? Então, com a sua mão levantada, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra, mas faz que eu cresça mais nessa palavra. O Senhor é a videira, sem ti, eu que sou o ramo, nada posso fazer. Não deixa eu ser cortado dessa videira por negligência. Eu quero produzir o fruto do Espírito. Na verdade é o Senhor que vai produzir em mim.
mas ajuda eu a usar os meus dons para isso. Me ajuda eu gerar comunhão com os outros ramos do teu corpo. Me ajuda eu crescer, amadurecer, frutificar, ser uma bênção na família, no trabalho, nos ministérios da igreja, na sociedade, para que o mundo veja o quanto tu és belo, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, possamos frutificar para a glória de Deus, sendo membros do corpo de Cristo.